O que mais que a gente falou ontem? Sobre a entrevista. O grande terror, às vezes, das pessoas, né? Que é o processo de entrevista. É, Na entrevista é que a gente vai ter a oportunidade de falar muitas das coisas que nós não colocamos no currículo, né? Então, aproveitem a entrevista para esclarecer os pontos que ficaram em aberto. Estão me ouvindo aí? Estamos. Eu estou ouvindo Tá. bem. É que esse meu fone aqui da esquerda, eu acho que o meu ouvido, o buraquinho é maior e eu tenho que trocar a borrachinha dele, que ele está caindo. Né? Colocar uma Está com borrachinha buraquinhos de maior. ouvido. Tá, entendi. Esse daqui está caindo, não está encaixando direito. É, então, assim, entrevista, né? É, a entrevista, o entrevistador, ele vai ver muito mais do que o que você está dizendo, né? Nós, na Acanga, a gente faz uma entrevista muito voltada para o lado comportamental, muito mais do que o lado técnico. Porque o Tá, lado técnico... Oi, e nessa hora, oi, a postura de quem entra para uma entrevista conta muito, né? É a história do corpo fala. Quando eu chego, isso aí. você pode falar um pouquinho disso? Eu acho que isso é bem legal. Vamos falar. É assim, na verdade, desde que você pisa dentro da empresa, você está sendo observado. Então, eu, por exemplo, aconselho, né, desligue o telefone assim que você entrar na empresa. Não fica telefonando, olhando o WhatsApp, se distraindo. É preferível você pegar uma revista que esteja à mão na sala de espera para olhar do que ficar olhando telefone e WhatsApp, porque quem está te observando não sabe que tipo de coisa você está olhando ali. Às vezes você está resolvendo problema, às vezes você está falando até se você for empregado com o seu empregador atual. Então isso fica uma situação chata. A entrevista, o que eu falei, o entrevistador ele olha muito mais. Nós da Acanga, como a gente foca muito no comportamental, porque o técnico, a gente olha no currículo, a gente vai olhar na experiência da pessoa, algumas vagas têm até avaliações técnicas, e é claro, o técnico também vai ser observado no período de experiência quando a pessoa é contratada. A capacidade técnica, é, muito dela a gente não consegue pegar no processo seletivo, né? A gente não vai ter absoluta certeza, ou às vezes até tem, que a pessoa tecnicamente é muito boa, mas ela peca no comportamental. E É é a como história, dizem, né? né? A gente Você contrata experiência e demite comportamento, né? isso que eu ia falar, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Contrata pela o comportamental, a gente usa metodologias de coaching, de PNL, programação neurolinguística. É, Vocês, volta e meia, veem aí, né, já devem ter visto em programas de movimento dos olhos, né, que a gente percebe quais são as sensações que o entrevistado está trazendo a uma pergunta que a gente faça. É importante falar aqui o seguinte: a análise do olhar não tem nada a ver com a pessoa estar falando mentira ou verdade, tá? Muita gente apregou a isso, né? Se a pessoa olhar para o tal lado, está falando mentira. Não, não é isso. A análise dependendo do que a pessoa, de como a pessoa está olhando, a direção, para cima, para baixo, para o lado e tal, ela está trazendo determinados sentimentos, sensações que é importante para o entrevistador saber se aquela sensação é uma sensação desejável para para a função que a pessoa vai exercer, né? Então, essa é a observação, postura, né, de perna, de braço, da pessoa mexer o tempo todo no cabelo, da pessoa coçar a orelha. Isso são indicativos, né? São estudos que existem há muitos anos, né? Tem um nível de acerto bem alto. É, Alguns todo mundo já conhece, né? Se eu cruzar, ficar de braço cruzado é porque eu estou sendo resistente Resistente. às perguntas que estão me fazendo. Depende, né? O recrutador tem que avaliar isso bem, porque às vezes o ambiente está frio, a pessoa pode estar com frio. Então, tem uma Na série de verdade, coisas que tem que ser é isso que eu ia observadas. falar. Na verdade, é um conjunto de comportamentos que você avalia, né? Então, não necessariamente a pessoa cruzou os braços, o entrevistador vai achar que ela está sendo defensiva, entendeu? Tudo Verdade. isso tem um contexto. Existe o processo de calibragem no início da entrevista para isso. A gente faz algumas perguntas de calibração justamente para a gente se orientar, porque cada pessoa é uma também, né? Então, não dá para a gente. É claro que o movimento dos olhos, a maioria das pessoas tem um determinado
uma determinada forma de movimentação, mas às vezes é invertido e a gente tem que fazer essa calibração no início, né, sem que o entrevistado perceba. Tem perguntas que o entrevistador faz que é justamente para ver se aparece algum comportamento desejado ou Diferenciado. indesejado, né? Às vezes é um comportamento que o entrevistador, que a vaga exige, ou não. Então, a entrevista, nem tudo que a gente fala. Então, algumas dicas, né, que a gente fala assim, para a gente fazer. A gente faz na Kanga, né, a mentoria, a gente faz as dicas sobre a entrevista e ainda faz a simulação de entrevista com o candidato, né, dizendo Mas para hoje eles vamos quais dar são. dicas para essa galera. Vamos Gente, lá, se você. algumas Olha dicas assim. só um pouquinho, Wagner, Ah, peraí. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, ou quiserem questionar, fazerem alguma pergunta que vocês têm dúvida, pode escrever aí que a ideia realmente é tirar essas dúvidas, é interagir com vocês para que vocês estejam prontos para esse retorno agora e que assim, o mercado vai voltar, vai abrir e muita coisa boa vai acontecer. Vamos acreditar que vai acontecer e vamos estar pronto para isso, né? Porque a oportunidade aparece, cabe a cada um estar pronto para abraçá-la. é isso aí. É isso aí. E assim, estar pronto nesses quesitos do currículo, do LinkedIn, da entrevista, é o que vai fazer você conquistar aquela vaga que você deseja. Né? Às vezes, às vezes pode haver um candidato tecnicamente melhor do que você, né? Só que ele não vai passar, porque nem Ó, tudo é o só Alexandre, técnico. o Alexandre Eu botou vi, aqui, ó, nervosismo nervosismo é é ponto um ponto. desclassificatório. Pode ser, pode ser. Se esse nervosismo, por exemplo, ele perpetuar durante toda a entrevista, provavelmente é algo que é Vire uma um ponto falta de de atenção, controle, né? É, do profissional. Então, por exemplo, algumas dicas que a gente tem para antes da entrevista, né? Justamente para baixar o nível do nervosismo, tentar pelo menos baixar, né? É, dormir bem nos dias anteriores, se alimentar bem, beber bastante água, sair cedo para a entrevista, porque um dos grandes motivos de nervosismo, às vezes, é o atraso. A pessoa, às vezes, ela nem atrasa, mas no meio do caminho pintou um engarrafamento. Só o fato de ter ocorrido o engarrafamento, ela já fica nervosa achando que vai já atrasar te e vai leva, perder a entrevista. é, já te Já te leva leva a um estado ao emocional, medo, ruim. A gente tem que, claro, tentar eliminar o máximo possível do nervosismo durante a entrevista. Isso é um papel também muito importante do entrevistador. Tá? O entrevistador ele tem essa responsabilidade também de fazer com que o entrevistado se sinta à vontade, né, para conversar. É tem, um bate-papo. Então tem que tirar o recrutador, ele tem que tirar esse estigma também de que a entrevista é uma inquisição. Não é isso, é um bate-papo. O entrevistador está ali querendo tirar algumas dúvidas e o candidato está ali se vendendo, está mostrando, né, o filme dele. Ele fez o é, e aí, trailer e no aí, Wagner, currículo no LinkedIn e agora é a hora de mostrar o de filme. mostrar. E aí eu acho importante nessa parte, como o Alexandre perguntou, o nervosismo é natural, né? O nervosismo inicial é natural. O que não é natural é você passar um processo inteiro em pânico. Então, É, você precisa entender e trabalhar um pouco a sua inteligência emocional para que você possa enfrentar desafios, dificuldades. Isso é uma forma de avaliação também. Como está o meu estado emocional, como eu me mantenho emocionalmente durante um período de estresse, porque não deixa de ser, né? Para quem está sendo entrevistado, para quem está tá do outro lado, é um momento de estresse, mas como é que eu transmito isso para o meu recrutador? Isso são o, pontos que podem ser a, analisados e revistos. a base do nervosismo está no fato da pessoa não saber o que vai ser perguntado. Né? A grande causa, digamos assim, a base de você ficar nervoso na entrevista é a dúvida. Você não É sabe o que te verdade. espera. Assim, Né? Então, eu tenho um exemplo aqui, só rapidinho. Eu tenho um exemplo aqui que o amiguinho do meu filho me ligou desesperado. Tia, o que, que eu vou fazer, tia? Eu já passei por 3 entrevistas de estágio e não consegui ficar em nenhuma das entrevistas, mas eu acho que é porque eu estou muito tenso. E aí eu comecei a conversar com ele, eu fiz uma avaliação comportamental dele. Eu falei, olha, Matheus, fica com essa avaliação comportamental. E aí, na avaliação comportamental, eu expliquei tudo para ele, os pontos positivos, os pontos de melhoria, o que, que ele podia estar fazendo durante o processo de seleção para esse estágio.
E assim, foi muito legal, porque embora seja um menino jovem, com 22 aninhos, ele se saiu muito bem, conseguiu o estágio, né, na área de jornalismo que ele tanto queria, que ele estuda, e aí ele me ligou, tia, o meu primeiro salário, o almoço é seu. Mas o que é você também Uhum. ter um processo de autoconhecimento grande sobre Sim. os teus pontos fortes e os teus pontos de melhoria, né? Isso te leva a um patamar diferenciado na hora de uma entrevista. Para quem vai entrar no mercado, ou para quem está fazendo uma mudança de carreira, né, e a gente trabalha muito com quem está fazendo principalmente mudança de carreira, o assessment, né, que é uma avaliação de autoconhecimento, uma avaliação comportamental, que diz tanto como que a pessoa está hoje, como que ela deveria estar para aquela atividade, para aquele cargo que ela almeja. Né? Então, o assessment é uma análise comportamental profunda, né, que a gente faz, inclusive, e que ajuda muito no processo, como ajudou aí o rapaz. Tem algumas coisas antes da entrevista que eu sempre recomendo as pessoas fazerem. É pegar uma folha de papel e escrever algumas coisas, tipo, quais são meus pontos fortes profissionalmente, né? Escreva quais são seus pontos de melhoria, o que você acha que você tem que melhorar profissionalmente. A gente sempre tem algo a melhorar. Escreva quais foram os projetos que você já participou em outros empregos, né? Ou se você está entrando no mercado, de repente quais foram os projetos que você participou no estágio, ou dentro até da faculdade, ou dentro de uma comunidade, quais foram os projetos que você teve orgulho de participar e relacionar que competências você utilizou. Né? Então, se você fez um trabalho, como eu fiz lá no almoxarifado, quais competências que eu fiz lá com 14 anos, sem nem saber disso, né? Gestão de processo, eu fui um gestor de processo, comunicador, porque eu tive que fazer todas as pessoas seguirem aquele processo, pessoas Envolverem, que né? envolver as pessoas que não estavam acostumadas com aquilo, né? Organização, planejamento. Então, assim, tem uma série de competências que estão associadas ao que a gente faz. Então, escreva no papel também quais foram esses projetos que você teve orgulho e quais as competências que você usou nesses momentos. Escreva o que você deixou de legado nos locais que você já passou. O que você fez que ficou lá como marca. Que foi um trabalho que era algo que não tinha e que foi você que implementou lá, às vezes com a ajuda de outras pessoas, mas foi uma iniciativa sua, ou foi um trabalho exaustivo seu, talvez a ideia nem tenha sido sua, mas você foi uma parte importante desse legado que ficou. E anotar também o que você espera da empreitada nova. Se eles te contratarem, o que você espera? Então, assim, você respondendo essas perguntas e sendo honesto na entrevista, nas perguntas que forem feitas, não tem por que ficar nervoso. Porque as perguntas vão circundar em relação a isso. A você falar a verdade. Falar a verdade é fácil, é só você contar exatamente o que aconteceu. Se tiver alguma situação que o entrevistador te perguntar que você não saiba, você diga, não sei, mas, poxa, você me aguçou a curiosidade. Quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar sobre isso. Não diga só que não sei, mostra o outro Porque lado também. Vai, eu falo Oi. muito isso, eu falo muito isso para os alunos, para todo mundo. Nós não somos obrigados a saber tudo. Ninguém sabe Isso. tudo. Então, eu falar algo e ser transparente de que eu posso não saber agora, mas daqui a 3 segundos eu estou com o celular na mão, pesquisando, e posso me interessar, posso estudar. Então, eu não sei não significa que você está fazendo algo de ruim ou que isso vai pesar. Não, significa que você é um cara sincero e que você tem a possibilidade, sim, de buscar conhecimento. Isso aí, seja honesto e direto nas respostas, não fique dando rodeio. Né? Tem muito entrevistado que a gente faz uma pergunta e a pessoa dá uma volta, enche de justificativa. Não, seja honesto, direto para responder. Né? Sinto que muitas pessoas sentem dificuldades para expressarem seus pontos fortes, muitas vezes por medo de se autopromover durante a entrevista. É verdade, mas assim, Verdade. tem outro lado também que eu vou comentar já já. Nós temos dificuldade de falar no que nós somos bons. É mais fácil a gente falar o que a gente é ruim. Né? Então, você escrever no papel é importante por isso. Você fazer um assessment, fazer uma avaliação comportamental é bom porque vai te dizer isso também. Às vezes você não percebe também o que você é bom.
Então, uma avaliação, assessment, vai te dizer. E anotar no papel, como eu sugeri, se a pessoa não tem, né, não está com oportunidade de fazer um assessment e tal, escreve. O que você acha que tem de bom? Se for o Ok. caso, pergunta para a mãe, para o irmão, para o seu amigo, Existe, o que eles acham que você tem de bom. Oi. existe uma dinâmica que é bem simples e que é feita justamente da forma que o Wagner acabou de citar aí. Você pode selecionar três, quatro amigos seus, pessoas que te conheçam muito bem profissionalmente ou como pessoa, e pedir para que elas descrevam da forma mais transparente e sincera qualidades e pontos de melhoria seus. É surpreendente, assim, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei surpresa, como coisas que eu achava que eu me achava bem, fui extremamente mal qualificada, e outras que eu me achava, ó, oh, não, eu tô legal, ou não tô legal, a resposta para a minha surpresa foi outra. A nossa percepção, né, nem sempre é a mesma das pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, vale muito, é uma dinâmica simples e que te posiciona. Se é profissionalmente, como você me vê no trabalho? Você acha que quais as minhas qualidades, quais os meus pontos de melhoria? Isso é bem bacana. Você conhecer seus pontos fortes e os pontos de melhoria é um exercício de autoconhecimento, né? É importante que a gente faça. É, existem vários exercícios nesse modelo. Uma coisa, por exemplo, importantíssima, os pontos de melhoria. O que acontece na maioria das entrevistas? Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, qual que você acha que é seu ponto, assim, seu maior defeito? A pessoa vai logo falando, eu sou muito ansioso. Cara, ansioso não é defeito. Então, assim, ninguém consegue também, as pessoas têm muita dificuldade de falar os defeitos, né? Eu não sou pontual, eu tenho problema de me comunicar. É, é importante que você saiba isso, né? É importante que você tenha noção disso para participar da entrevista. Porque quem me responde que é ansioso, e eu digo mesmo para a pessoa, olha só, isso não é defeito, isso é uma qualidade, ser ansioso. Claro que se você for ansioso ao ponto de ter transtornos de ansiedade, aí é um problema físico, é um problema que tem que ser tratado, mas não é o caso de uma entrevista, né? A pessoa não vai dizer que tem um transtorno de ansiedade na primeira entrevista, apesar de que eu já tive uma candidata que falou isso, né? E foi legal ela ter falado. É uma coisa que às vezes as pessoas têm muito medo, né? Quando a gente vai fazer, quando um psicólogo vai fazer a avaliação psicológica, muitas vezes é feita a pergunta se o candidato toma remédio controlado. Essa pergunta não é para eliminar o candidato, ao contrário. Né? Os exames psicológicos, alguns deles podem ser afetados por determinadas medicações. Então, se a pessoa toma eu não vou saber qual medicação agora, né, mas toma determinada medicação que pode causar algum certo tremor na mão, né, isso numa avaliação psicológica tem que ser levado em consideração. Né? Então, muitas vezes, num processo seletivo é perguntado sobre medicação e o candidato já fica achando, vão me eliminar. Poxa, mas que pergunta é essa? É minha intimidade, não podem perguntar esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é uma pergunta para ajudar o candidato, não é para atrapalhar o candidato. Né? Então, se acontecer isso com alguns de vocês, não se preocupem, que é normal. Eu recomendo sempre não comentar, não levar nenhuma questão para o lado político, né? Porque você não sabe qual é o pensamento político do entrevistador, e se ele for uma pessoa radical, pode acabar te causando algum problema no processo. Evitar discussão, né? Evitar bate-boca. O que mais que eu posso falar da entrevista? A entrevista, é claro, quando a gente faz um processo mais longo com alguém que nos contrate para um processo, né, de carreira, não só o processo de carreira, né, a gente tem uma mentoria específica para currículo e LinkedIn entrevista. Então a gente faz a entrevista com a pessoa, vai falar essa questão da postura, de sentar, de como se vestir. As mulheres evitem excesso de maquiagem, evitem, claro, roupa muito sensual. Né? Os homens não precisa ser terno e gravata, mas uma camisa de preferência de botão, mesmo que seja de manga curta. Então tem que tomar alguns cuidados, assim, evitar tênis, vai com um sapatênis pelo menos. Tem algumas coisas que nós,
por mais que a gente ache que a aparência não pode ser um peso, né, não pode pesar, porque parece uma discriminação, mas não tem jeito. Uma boa apresentação sempre vai chamar a atenção das pessoas, seja na rua, seja numa festa, seja numa entrevista, né? Então a gente tem que se vestir bem para a ocasião. Uma vez, eu não me lembro quem exatamente me contou essa história, como é que foi, sobre igreja, né? A gente vê, essa pessoa me contou que evangélico, geralmente quem é evangélico se veste muito bem para ir à igreja. E aí ela perguntou, poxa, por que você se veste tão bem, se arruma tão bem para ir à igreja? E a pessoa respondeu para ela, poxa, se a casa do meu pai, que é o lugar mais importante para mim, né, por que eu não vou me vestir? Por que eu vou me vestir bem para uma festa? Quando eu vou para a igreja, para a casa do meu pai, eu estou indo para uma festa, para a festa de Deus, então eu quero ir muito bem arrumada. Eu estou fazendo esse comentário, mas eu não sou uma pessoa religiosa, não. Mas é para vocês verem, Micheline, para vocês verem a importância realmente do local que você está e você estar bem vestido, né? É o valor que você dá para aquele ambiente que você está participando. Mais alguma coisa sobre entrevista, Mia, que você queira acrescentar? Acho que dicas, galera, vocês querem Tem uma dica coisa? de ouro. Eu tenho uma dica de ouro que eu gosto de falar assim. Então manda ver. Ontem eu perguntei até no workshop, né? Qual é geralmente a última pergunta que o entrevistador faz no processo seletivo, né? Numa entrevista. Em geral, o entrevistador vai te perguntar assim, né? Ele já perguntou tudo. Às vezes ele vai te perguntar, como colocaram até no workshop, por que eu tenho que te contratar para trabalhar aqui? Mas essa nunca vai ser a última pergunta dele. A última pergunta dele vai ser se você tem alguma dúvida. Você tem alguma dúvida para esclarecer? Tem algum ponto que você gostaria de perguntar que não ficou claro para você no processo seletivo e tal? E aí a minha recomendação para vocês. Quando o entrevistador fizer essa pergunta, vocês chegam para ele e perguntam assim, eu queria saber o que vocês esperam de mim se eu for contratado nos próximos 90 dias. Se vocês me contratarem, o que vocês esperam de mim nesses 90 dias do período de experiência? Cara, você vai fazer uma pergunta assim, que vai deixar o entrevistador surpreso, né? E ele vai pensar, nossa, você vê, esse cara está afim de trabalhar aqui. Ele é um cara que tem foco, ele é um cara que tem meta, ele é um cara que está querendo entregar resultado. Ele é proativo, né, Wagner? Eu penso... Proativo, ele já está querendo saber o que é importante para a gente que ele entregue, né? Ele está se colocando aqui como uma pessoa que veio para acrescentar. Né? Ô, Wagner, só um adendo. Olha só, isso é um adendo, gente. É muito importante a gente ficar antenado com isso, né? Com pandemia, com tudo que vem acontecendo no mundo, as empresas esperam mais da gente. Essa que é a realidade. Esperam mais. Esperam que você seja proativo, seja na sua casa, home office, ou seja dentro da empresa. Então, assim, não tem mais essa de, porque eu vou melhorar, eu vou aprender. Não temos mais tempo para isso. Então, assim, quais são os meus gaps que eu preciso melhorar para um recomeço, para entrar já na briga, para entrar disposto a conquistar o meu espaço no mercado de trabalho? Então, o mundo está mudando e, junto com ele, nós temos que mudar também a nossa forma de pensar e o nosso comportamento. Fale. Uma coisa importante antes da entrevista também que eu esqueci de falar é pesquisar sobre a empresa na internet, né? Você até antes do currículo. Cada vaga que você vai participar, o seu resumo ele vai ser diferente, tá? Porque assim, ele provavelmente vai ter alguma diferença, porque o resumo você vai falar do que você tem de competência para aquela vaga, né? Para aquela posição. E se você conseguir alinhar isso com o que a empresa prega no mercado, melhor ainda. Então, assim, basicamente para cada empresa, você vai ter um currículo diferente. Você pegar um currículo e distribuir ele exatamente igual para todas as empresas é um erro. O resumo, pelo menos, às vezes pode até coincidir de duas empresas serem tão parecidas e a vaga e tal, que vai ser igual. Mas tomem cuidado com isso. Então, pesquisem a empresa que vocês querem trabalhar. Até porque, assim, quando a gente procura um emprego, pelo menos na minha concepção, né, e é o que eu passo para as pessoas que eu conheço, o emprego não é um lugar para você trabalhar, é um lugar para você fazer uma carreira. Né? Não é um lugar só para você estar ali passando um tempo e você pode até em 2, 3 anos sair para ir para um outro, mas aquilo faz parte de uma carreira que você está construindo, uma jornada que você vai construir. Né? Oi? O que eu estou levando disso? Sim, e deixando lá como legado onde você trabalhou.
E esse legado que você deixar é que vai fazer você ir para uma empresa melhor, para uma vaga, para um emprego, para um cargo melhor, né? Então pesquise sobre a empresa. Uma outra coisa que nessa última Wagner, pergunta do entrevista. Wagner, Oi. uma coisa que eu acho importante é começar a entender também que será que verdadeiramente essa empresa que eu estou querendo entrar faz parte daquilo que eu acredito, do que eu sou, do Isso, propósito que eu tenho para a minha vida? Então, assim, isso. alinhar, ter isso muito bem alinhado, faz com que você chegue numa entrevista mais centrado, mais consciente daquilo que você quer e por que você está ali. E isso o entrevistador certamente vai perceber, e você vai ser muito bem avaliado por ter essa clareza, né? Fale. Eu já conheci um profissional engenheiro, ele passou no processo seletivo, há muitos anos atrás isso, ele passou por um processo seletivo para uma empresa de fumo, não vou falar o nome aqui, mas que produz cigarros, e ele passou no processo seletivo. Quando chamaram ele para fazer a contratação, ele se deu conta de que ele era contra o fumo. Então ele abriu mão de trabalhar nessa empresa. Ele não quis mais ir, né, porque Você aquilo vê que feria os os valores valores dele. dele, né? Então, é assim, você tem que procurar também locais que estejam ligados aos seus valores. Quando eu falei dessa última pergunta, né, da gente perguntar, se eu for contratado, o que que vocês esperam de mim nos primeiros 90 dias? Né? O que que vocês esperam que eu entregue nesses primeiros 90 dias? Uma outra pergunta que pode ser feita, caso você não tenha descoberto isso, é perguntar ao entrevistador qual é a missão e a visão da empresa, né? Eu queria saber qual é a missão de vocês e a visão da empresa, justamente porque assim eu quero trabalhar numa empresa que esteja alinhada com os meus objetivos de vida. Então são perguntas importantes e interessantes para fazer, né? Deixem de lado aquelas perguntas, qual é o horário de trabalho, como a gente às vezes ouve muito. Vem cá, tem vale-refeição, tem uniforme. Já teve gente que me perguntou se tinha uniforme, porque ela não queria gastar com roupa para ir trabalhar. Então queria uma empresa que tinha um uniforme. Assim, são é, questionamentos que não vão fazer esse profissional ser bem visto, pelo contrário. Entendeu? É isso, gente. Buscar essa Senão daqui a interação dos pouco a gente seus estoura as valores, 2 horas aqui é, já buscar, de bate-papo. buscar essa interação dos seus valores com os valores da organização na qual você vai fazer parte, isso na minha concepção, no meu modo de pensar, é muito importante. Porque é ali que eu vou estar a maior parte do meu tempo. É ali que eu vou passar a maior parte do meu dia, eu vou conviver mais com aquelas pessoas do que mesmo com a minha família. Então, Né? eu ter essa clareza pode fazer muito sentido no momento de uma entrevista, pode fazer muito sentido na construção da sua carreira. Fala, Wagner. Não, é Fechou? isso. Fechou. A gente ontem prometeu para quem participou do workshop que teríamos o sorteio de um livro que a Micheline é coautora, é um Ah, livro escrito verdade, por verdade, coach. A Camila, oi verdade. Camila. É. Ó, E o nome do livro é Realizar. realizar, ele Quando foi um é, projeto desenvolvido pelo Zé Roberto Marques do IBC, né? Que ele faz esses projetos, e a Micheline participou como coautora desse livro. e assim, Vamos fazer o sorteio. Oi? o que foi muito bacana ao escrever como coautora desse livro, né? O título do livro fez muito sentido para mim na época, né? Realizar o que eu estou realizando, o que eu estava realizando durante toda a minha trajetória na área de TI, na área de tecnologia na época. E aí, o meu capítulo foi empoderamento de equipes através do coaching, né? Porque isso fazia muito sentido para mim, como eu trabalhar a minha equipe, como eu levar a minha equipe à excelência, à alta performance, com conhecimentos que eu já tinha adquirido durante todo aquele período, durante todo aquele tempo, durante os treinamentos todos. Então, assim, as coisas têm que casarem, né? Tem que fazer sentido, tem que ter propósito para que você consiga enxergar de forma diferente aonde você quer chegar. Galera, vamos ao sorteio? Wagner já Vamos está ao aqui sorteio. buscando Eu a já letra de preparei ontem. aqui. Deixa eu ver se eu Ah, consigo tirar meu celular daqui sem desconectar nada. Camila Consegui. entrou. Oi, Camilinha! Camila está aí. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês que eu cadastrei os nomes num sistema que tem na internet que se chama o sorteador. Tá? Então, eu cadastrei os nomes aqui dos participantes de ontem do evento, e aí eu vou agora aí embaralhar itens. Vocês vão ver aqui que eu vou clicar. Aí que meu fone caiu, falei, eu tenho que trocar essa borrachinha. Alô?
Estão me ouvindo? Oi, tá tranquilo. Tá. Acho que meu fone desconectou. Mas vamos lá. Ih, calma aí. Ih, acho que voltou. Agora achei que Tocando, fosse cair. tocando Bob Dylan. Então vou clicar aqui em embaralhar itens e ele já vai me dar um nome. Ó, foi o Ian Lima que ganhou. Aí, Ian, parabéns, viu? O Ian Parabéns, a gente ganhou entra em então o contato, livro. A gente a vai gente entrar em entra em contato para contato com pegar o endereço e você mandar o livro. e mandar. E eu vou autografar o seu livro, tá bom? Gente, Isso aí, beleza. muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vi que o Pedro Pestana, o meu super querido Pedro, está aqui. Bem-vindo, Pedro. O Pedro é do The Best Coach. Ah, legal, legal. Muito legal, Bacana. muito legal. É um grande mestre. É, Gente, muito obrigada. Parabéns, Ian. Ah, Alexandre, não foi você, tá vendo? O é, próximo, quem sabe? O próximo, quem sabe? Gente, muito obrigada. Obrigada a todos aí que participaram. Se tiverem dúvidas, podem mandar pelo Instagram da Canga. A gente responde as dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês nesse momento de transição, nesse momento que a galera está precisando de apoio. Então, conte conosco para o que precisar. Manda pelo direct que vamos responder, vamos estar junto com vocês. Tá bom? Até é, a próxima. gente, Ó, obrigado aí, um abraço para beijo, vocês e um bom fim galera. de semana, hein? Obrigada. Bom fim de semana para todos. Muita paz. Papai do céu abençoe cada um. Alô, um abraço.